Muito boa tarde a todos e desde já o nosso grande obrigada pela vossa presença. Estamos hoje aqui reunidos para uma apresentação que versa sobre uma abordagem, obviamente que será uma ténue abordagem sobre o regime jurídico de controle de imigração e autorização de permanência e residência. Obviamente que não será a nossa intenção fazer uma abordagem profunda e que acabe por fatigar a quem nos está a ouvir, não é essa a pretensão de modo algum. Será, antes mais, expressar algumas das preocupações que nos chegaram, seja por alguns dos nossos constituintes, seja por público de fora, relativamente a algumas alterações e inovações que esta lei veio implementar. É uma lei que nasce hoje, ou seja, começa a sua entrada em vigor nos dias de hoje, pese embora a sua publicação já ter ocorrido no mês de agosto, e que vem colmatar uma necessidade que existia já há vários anos de atualizar este regime no que diz respeito aos movimentos migratórios a Macau, porquanto todo o regime que lhe era aplicável era um regime que se encontrava já desatualizado por diversas razões. Obviamente que isto é a demonstração de um esforço que foi ao encontro das necessidades que vinham sendo sentidas no âmbito deste regime jurídico que regula os movimentos migratórios. Temos de início uma disposição legal que inicialmente levantou algumas questões no que diz respeito ao facto de ter sido incluído os elementos biométricos no que diz respeito aos instrumentos de controle. A entrada em Macau é feita por instrumentos de controle, designadamente documento de viagem, passaporte. Desta feita, foi incluído neste novo regime os dados biométricos. Estes dados biométricos visam essencialmente a recolha das impressões digitais ou palmares, a configuração da íris ou da retina e as características faciais. Daquilo que nos foi chegando, a maior preocupação vem de encontro à violação ou provável violação da privacidade que isto poderá representar. Na minha humilde opinião, se me é permitido, isto é implementado à semelhança de tantos outros países a nível internacional. Obviamente, no que diz respeito à configuração da íris e da retina, temos dois países, ao que eu conheço, Singapura e Índia, e isto vem na via de que, e nos pressupostos de que o aumento da criminalidade organizada tem vindo a aumentar, e se há um elemento de identificação que dificilmente ou jamais será alterado, será efetivamente a configuração da íris e da retina, o que já não acontece, por exemplo, com as características faciais que nos dias de hoje facilmente podem ser alteradas. Ora, este instrumento de controle pode, no que diz respeito aos menores, ser dispensado, o que significa que o Corpo de Polícia de Segurança Pública, a quando da entrada do menor, pode eventualmente dispensar a recolha destes dados. Sendo que o relevante na caracterização deste instrumento é que a recusa na sua recolha pode determinar a recusa de autorização de entrada e até mesmo dos vistos. Levantou-se também a questão e a preocupação de como é que estes dados seriam movimentados e armazenados, uma vez que há a possibilidade, e isto é facultado pelo artigo 65 desta mesma lei, de o Corpo de Polícia de Segurança Pública poder disponibilizar este tipo de informação a outros órgãos internos ou externos à RAEM para efeitos de controle e de cooperação judiciária. E, obviamente, existe a preocupação de saber até que ponto esta informação pode ser salvaguardada e a resposta que é dada não só na lei e noutros diplomas
nomeadamente no diploma da Lei de Proteção de Dados, isto é manuseado e trabalhado devidamente e com todas as questões de segurança. Num outro tópico, e aqui no que diz respeito à entrada e saída, temos as finalidades de entrada. Isto acaba por ser uma novidade na medida em que anteriormente nós não tínhamos a obrigatoriedade de declarar um fim certo de entrada em Macau. Mas agora entende-se que a finalidade de entrada é uma finalidade de visto, a não ser que outra finalidade seja declarada. Entretanto, essa entrada de turista, como turista, abarca um variedíssimo número de circunstâncias. Aquelas pessoas que se deslocam cá para ir fazer compras, aquelas pessoas que se deslocam para atender a uma conferência, as pessoas que têm uma consulta médica, as pessoas que vão assistir a um seminário. No que diz respeito à intervenção numa conferência, a intervenção, por exemplo, numa consulta médica especialista, o Corpo de Polícia de Segurança Pública pode dispensar e isentar essas pessoas de terem que declarar esses mesmos fins. E isto porque as finalidades estipuladas mais à frente e aquelas que se destinam nomeadamente ao desempenho de funções em Macau, essas sim precisam de ser declaradas e têm que seguir o regime normal de atribuição de autorização de trabalho que vigora no regime da Lei 21/2009. Ora, o mais curioso nesta disposição normativa é o facto de a não declaração da finalidade pode efetivamente determinar que seja revogada a autorização de permanência. E falamos, por exemplo, daquelas circunstâncias em que determinada pessoa entra em Macau como turista e, entretanto, consegue um bom trabalho, um bom emprego e fica cá a trabalhar. Ou seja, essa pessoa pode ver revogada a sua autorização de permanência. Entretanto, temos um novo tópico de... Não é novo, mas vem no seguimento. Antes de mais, boa noite. Que é o seguinte, se há regimes específicos e aquilo que tem de ser declarado à entrada, há depois o outro reverso da medalha, que são as recusas de entrada e os correspondentes pedidos de visto ou de autorização. Em que é que se podem basear essas recusas de entradas? Basicamente, este novo regime segue muito de perto o regime anterior, mas tem mudanças significativas. Há uma vertente que é vinculada, a administração tem de atuar sempre de acordo com a lei, são situações em que envolvem, por exemplo, a proibição decorrente de alguém entrar no território na sequência de um instrumento de direito internacional aplicável à RAEM, indivíduos referenciados por pertencerem a associações secretas, o que é natural, tipo seitas, também estão desde logo, a entrada está vedada, ou de serem suspeitos de conotação ao crime transnacional. E até aqui não nos levanta grandes dúvidas estas três questões. Parece pacífico que a nova legislação venha assim abordar esta recusa de entrada ou até a recusa de autorização de permanência ou de residência ou até a própria renovação. Contudo, já me levanta sérias dúvidas. Um dos pontos que esta lei apresenta, que é o facto de ser uma ameaça para a segurança interna. Em que termos? Quem classificará como sendo uma ameaça para a segurança interna e que de segurança interna é que falamos? Falamos de uma segurança interna da própria região, falamos de uma segurança interna do país no conceito abrangente, um país, dois sistemas. Não temos resposta e os deputados também não foram elucidados sobre este tema quando o proponente, que foi a administração, que levou à Assembleia Legislativa esta proposta, que acabou por ser aprovada e acabou por ser discutida no seio da Comissão, da terceira Comissão Especializada da Assembleia Legislativa, mas não se vê no parecer final que foi emitido qualquer referência a esta questão de segurança, ameaça para a segurança interna. Obviamente que esta primeira parte da disposição do artigo 23º da lei, uma parte vinculada à administração, vai ter sempre de atuar de acordo com o que está estabelecido legalmente.
Na segunda parte, vem então recuperar-se aquilo que já existia na lei anterior, que são as questões que dizem respeito, por exemplo, ao perigo para a segurança ou a ordem públicas, designadamente quando algum não residente tenha sido alvo de uma pena ou de uma medida de segurança privativa de liberdade aplicada por um tribunal da RAEM ou por um tribunal do exterior, ou então, desde que essa conduta constitua, obviamente, um crime à luz da lei da RAEM. E depois vem rebater mais uma vez aquilo que vinha sendo uma prática habitual, que era a classificação de pessoas que praticavam crimes, como dizia a legislação anterior, ou que se preparavam para praticar crimes, sendo que teriam de existir fortes indícios. Aqui a alteração é significativa, e é significativa porque a prática que vinha sendo institucionalizada era que, a partir de um momento em que um não residente fosse alvo de um procedimento criminal, desenrolava-se imediatamente e de forma paralela um procedimento administrativo para ou a revogação da permanência ou a revogação da autorização de residência. O que é que veio a acontecer agora com este novo diploma? Primeiro, o que eram fortes indícios foi alterado para razões sérias. A administração costumava defender que uma coisa era o procedimento administrativo em matéria securitária, outra coisa era o âmbito de aplicação do próprio direito penal e o cometimento desse crime. Com a alteração de razões sérias a substituir os fortes indícios, deixou de estar em vigor aquilo que é comumente e livremente aceito como um conceito de direito penal, os fortes indícios, tanto mais que não seja para a prova, e vem apresentar as razões sérias. As razões sérias já é um conceito indeterminado que se aproxima mais da vertente do direito administrativo do que do direito criminal. E aqui há um desfazamento relativamente a isso e que eu penso que vai em todo beneficiar a administração, no sentido que vai ter uma tarefa facilitada na aplicação da própria lei, quando anteriormente tinha essa tarefa mais dificultada. O segundo aspecto importante nesta recusa de entrada, apesar de seguir um entendimento que existia na lei anterior, é que antigamente a lei referia claramente que seria recusada a entrada ou seria revogada a autorização de permanência caso o indivíduo praticasse crimes ou estivesse em vias de os praticar. Era clara a lei, praticasse crimes. Obviamente que entendemos e temos esse conceito como adquirido, que a prática de um crime só ocorre com decisão judicial transitada em julgado. Só aí é que se pode dizer que determinada gente cometeu determinado crime. E esgrimíamos argumentos com a entidade recorrida, que na maior parte das vezes era o Secretário para a Segurança, em que se defendia que ainda não existia uma decisão transitada em julgado e não se sabia efetivamente se aquela gente tinha ou não praticado o crime, apesar de haver ou de existirem indícios, mesmo que fossem fortes, mas não havia essa decisão, e, do outro lado, contrapunha-se a questão securitária, que estava a mera acusação para que esse indício já fosse forte. Esta lei, ao alterar conceitos, vem facilitar a aplicação legal por parte da administração, porque se altera os fortes indícios para razões sérias, é um primeiro passo que dá num degrau que era grande. Depois, quando vem a alterar crime para uma expressão que não levanta dúvidas, mas que leva um pouco ao encontro do que a administração vinha fazendo, em que a lei refere que esses indivíduos, quando praticarem atos tipificados como crimes. Ou seja, poderá acontecer a hipótese de um não residente que pratica um ato que até seja enquadrável numa moldura penal e seja um crime, e antes de lhe ser deduzida uma acusação, a própria administração considerar que aquele ato está tipificado como crime, o que faz com que, por maioria de razão, as medidas securitárias possam ser imediatamente ativadas sem ter de se esperar por uma condenação em tribunal com trânsito em julgado. De certa forma, esta alteração teve certamente em consideração aquilo que vinha sendo a prática habitual e os argumentos que, na maioria das vezes, eram apresentados pelos particulares, nomeadamente de que não existia uma decisão transitada em julgado, havia um princípio da presunção da inocência que deveria ser mantido mesmo na vertente do direito administrativo. Porquê? Porque, apesar de ser direito administrativo, é um direito administrativo que entendo que é sancionatório. Portanto, os mesmos princípios de defesa e os mesmos princípios
garantísticos do direito penal deveriam ter uma aplicabilidade direta a esta vertente do direito administrativo. Agora, penso que a administração tem, de facto, perante a redação que foi dada a este diploma, a tarefa mais facilitada e que possa qualificar atos tipificados como crimes e que possa proceder de imediato a um processo de revogação da autorização, considerando aquilo que entendem ser razões sérias, e entre uma das razões sérias está, nomeadamente, quando um órgão judicial competente profira um despacho de acusação. Anteriormente faziam-no sem terem a base legal. Hoje fazem-no, ou vão começar a fazê-lo com a base legal. Se bem que o Tribunal de Última Instância, recentemente, e foi o ano passado, veio referir que, quando se levantava a questão do princípio da presunção da inocência, que deveria ser mantido também nesta vertente do direito administrativo, porque efetivamente não se sabia se o agente tinha ou não praticado um facto que viria a ser qualificado como crime, porque ainda não existia uma acusação, e mesmo que essa acusação existisse, nunca se saberia se esse agente viria a ser condenado por esse facto ou não. O Tribunal de Última Instância veio dizer que não se podia confundir e que o princípio da presunção da inocência apenas implica, até que seja condenado, não pode recair sobre o suspeito quaisquer efeitos decorrentes da prática dos factos. Ora, mas não é verdade. A revogação de uma autorização de permanência ou de residência é, desde logo, um dos primeiros efeitos pela prática desses factos. Se hoje não se fala em crime e se fala efetivamente em atos tipificados como crimes, leva-nos a pensar que a administração pode atuar em causa própria e pode decidir substituindo-se ao tribunal, porque, na pior das hipóteses, se ocorrer uma situação em que o indivíduo não venha a ser condenado por aquilo que está acusado, mas a administração pode já ter entendido, não, o ato foi tipificado como crime, portanto aí há lugar à revogação da autorização de permanência ou de residência. Obviamente que esta posição do Tribunal de Última Instância de Macau não a apoiamos de todo. E não a apoiamos porquê? Porque no âmbito do procedimento administrativo de revogação de autorizações de permanência ou de residência, a administração não leva de forma independente um inquérito nem uma investigação sobre determinados factos. A administração apenas recebe, geralmente, do Corpo de Polícia e Segurança Pública a indicação de que aquele indivíduo terá praticado determinados factos, e isso é o bastante, sem levar uma investigação diferenciada e paralela para saber efetivamente se o indivíduo tinha ou não praticado aquele facto. Diria, em jeito de rodapé, que penso que o papel da administração fica facilitado nesta via, e aquilo que vinha sendo prática comum no seio destes processos de revogação da autorização de permanência e de residência agora está na letra da lei. E, de algum modo, acaba por reconhecer alguma satisfação nesta decisão legislativa. É que aquilo que vínhamos alegando, nomeadamente que não havia uma decisão transitada de julgado, o princípio da presunção de inocência devia ser mantido, que quando se falava em crime tinha de ser efetivamente um crime. Bom, parece que as nossas ideias foram aqui aceites, porque hoje são atos tipificados como crimes e não são efetivamente um crime. Mas a verdade é essa. Hoje, a prolação de um simples despacho de acusação contra um não-residente pode levar a polícia a presumir existir uma razão séria de que se tenha praticado atos tipificados como crimes, e acho que a tarefa está facilitada para a administração nesta medida, está mais dificultada para os particulares. Depois há um segundo leque de recusas de entrada que não tem tanto a ver de uma forma direta com o incumprimento penal, com a possibilidade da aplicação de uma pena ou de uma sanção, mas que tem a ver com questões, nomeadamente, a demonstração de meios de subsistência. Foi uma questão que foi levantada recentemente. O regulamento administrativo que veio enquadrar essa questão tem 7 dias. Isso mereceu algumas críticas por parte da sociedade, no sentido que foi um pouco período de tempo para se ter conhecimento dessa situação. O que é um facto é que esses meios de subsistência podem ser requeridos a qualquer não-residente à entrada. O despacho do chefe do Executivo vem estabelecer determinados montantes, dependendo do número de dias que esse não-residente
pretenda ficar em Macau. É uma prática internacional, peca, na minha opinião, por o regulamento administrativo ter sido dado a conhecer apenas há 7 dias e a lei entrar em vigor hoje, juntamente com este regulamento administrativo. É também uma medida discricionária da administração. O Corpo de Polícia de Segurança Pública, na entrada, pode efetivamente dispensar a apresentação das quantias que estão fixadas no regulamento administrativo, que vão das 5.000 às 20.000 patacas, mas, de qualquer das formas, está agora previsto na legislação. Anteriormente estava tenuamente previsto, e agora é esta nova legislação, que acaba por ter aspectos muito positivos, nomeadamente no facto de congregar apenas num diploma todas as questões relativas a estas entradas, saídas, pedidos de autorização e de revogação de permanência e de residência, possam estar todos incluídos apenas num diploma, apesar de ser, de certa forma, uma tarefa ingrata, porque é um diploma muito remissivo e isso faz com que se ande de frente para trás, e que, às vezes, possa criar alguma confusão na própria aplicação da lei. Passando agora para as questões de permanência e no que diz respeito à recusa de saída de não residentes, isto vem no seguimento daquelas que têm sido as preocupações da RAEM, no sentido de salvaguardar os interesses de entrada e de saída e na verificação, nomeadamente da identidade das pessoas, para fins de tentarem, de uma certa forma, prevenir a prática de crimes, nomeadamente os crimes de falsificação de identidade, e tentarem, com estas medidas de verificação da identidade da pessoa. Ou seja, a recusa de ausência da saída de não residentes visa, nomeadamente, a aplicação dos critérios de investigação, a aplicação de medidas cautelares de polícia, a investigação criminal e até aquelas situações em que há pedidos para entrega de infratores e transferência de condenados, tudo isto no âmbito da cooperação judiciária. No que diz respeito ao dever de fazer prova do passaporte ou documento de viagem dos filhos de não residentes nascidos na RAEM, isto é efetivamente uma disposição legal nova e que visa, sobretudo, evitar que os menores filhos de não residentes nascidos em Macau tenham um documento de viagem num período curto de tempo, evitando assim que, na eventualidade de alguma coisa acontecer à mãe ou ao pai, não fique Macau entregue à responsabilidade de cuidar uma criança que não tem qualquer documento de viagem. E isto visa essencialmente prevenir aquelas situações que não são muitas, mas que efetivamente existem, em que os não residentes recém-nascidos acabam por ficar algum tempo em Macau, sem qualquer documento de viagem. O pai, entretanto, voltou para as Filipinas, a mãe está em parte incerta, foi detida, foi presa, teve uma doença grave, está em tratamento hospitalar e o governo de Macau não consegue fazer nada com aquela criança. E a criança fica institucionalizada até poder ser posteriormente adotada. Porque, efetivamente, sem um documento de identificação, não há possibilidade para o governo de Macau de encontrar na terra natal desse não residente uma pessoa que se possa responsabilizar e, assim, Macau possa tomar todas as providências e encarregar-se do envio dessa pessoa para o seu país natal. Entretanto, esta disposição legal traz uma particularidade para criar a responsabilidade efetiva dos pais, que é, caso não seja apresentado comprovativo do documento de viagem em 90 dias, o pai ou a mãe que estejam cá em Macau vê revogada a sua autorização de permanência e ficam impossibilitados de poder requerer nova autorização pelo período de 2 anos, o que achamos que efetivamente é no sentido de criar uma responsabilização dos pais de não deixarem os seus filhos recém-nascidos sem documento
de viagem. Entretanto, temos aqui no âmbito das autorizações especiais de permanência, isto obviamente todos nós conhecemos, são variedíssimas as razões pelas quais é possível pedir uma autorização de residência em Macau. Contudo, esta lei veio fazer o enquadramento de três novas razões, que é a prestação de serviço na RAEM por funcionário de representações oficiais do Governo Popular Central e de empresas públicas de capitais públicos. Obviamente que esta é uma particularidade que nos liga ao projeto da Grande Baía e à possibilidade de podermos alargar os horizontes no que diz respeito à circulação e à prestação de serviços por outras pessoas e entidades aqui em Macau. Temos também a prestação de serviços de entidades públicas da RAEM, para o efeito de prestação de serviços de entidades públicas da RAEM, no âmbito de ações de cooperação com outras entidades públicas. E, por fim, temos aqui o exercício das funções de árbitro, que tem sido, o regime de arbitragem tem sido um regime muito divulgado e implementado aqui em Macau nos últimos tempos. Obviamente que tudo que seja autorizações para o exercício de uma atividade laboral ou mesmo para exercício de uma atividade de proveito próprio, essas autorizações continuam a ser reguladas pela Lei 21/2009, que é a Lei de Contratação de Trabalhadores não residentes. Voltamos a esta sistematização e é interessante o artigo 35, que é a revogação da autorização de permanência, e aflorei há pouco. Há autonomização dos fundamentos nesta nova lei. Trabalhar na RAEM sem estar autorizado, exercer uma atividade em proveito próprio sem as necessárias autorizações administrativas, cometa reiteradamente atos que violem leis ou regulamentos, nomeadamente prejudiciais para a saúde ou o bem-estar da população, ou quando ocorra ou sobrevenha conhecimento de facto suscetível de levar à qualificação de titular como uma pessoa não admissível. As referências a esta pessoa, ou a qualificação dessa pessoa como não admissível, remetem outra vez para o artigo 23º, que é o tal artigo de recusa de entrada e de renovação das autorizações, onde, como disse há pouco, existem essas razões sérias, os atos tipificados como crimes. Uma primeira vertente da norma de uma atividade que será vinculada por parte da administração, na segunda será discricionária, mas não deixa de ser, talvez agora, mais criterioso em que termos é que essa revogação da autorização de permanência pode ocorrer, se bem que, no que respeita aos fundamentos para a recusa de entrada e de autorizações, siga muito de perto o que estava na lei antiga, além dessa alteração de conceitos. Depois, há os prazos para abandonar a região administrativa especial de Macau na sequência da revogação dessas autorizações de permanência. Temos sérias dúvidas quanto a duas questões nesta vertente da lei. É a primeira vez que fala numa grave ameaça para a segurança e a ordem públicas. A ordem de abandono deve ser uma ordem imediata. Obviamente, estamos perante um conceito indeterminado que terá de ser preenchido caso a caso, e se atendermos ao facto como os conceitos indeterminados vinham sendo preenchidos por parte do Corpo de Polícia de Segurança Pública, eram sempre preenchidos da mesma forma. E, portanto, poderíamos colocar a questão se, efetivamente, eram preenchidos caso a caso ou se já existia um proforme e bastava constatar que aquele indivíduo tinha, eventualmente, cometido determinado crime e os despachos vinham quase sempre iguais. O que chegávamos, por vezes, à conclusão de que o preenchimento não era caso a caso, que era um preenchimento generalizado para todas as pessoas que se encontrassem naquelas situações. E há casos que são efetivamente diferentes. Portanto, esta qualificação de grave ameaça para a segurança ou a ordem públicas, é certo que na Assembleia Legislativa isto foi debatido no seio da Comissão e a Administração disse que é para os casos extremamente graves, assim esperemos que seja e que venha a ser. Esperemos efetivamente que aconteça só para esses casos, mas também esperemos que exista bom senso no preenchimento destes conceitos indeterminados para a aplicabilidade de caso a caso.
quando se estiver perante uma grave ameaça para a segurança da ordem pública, esse abandono pode ser decretado de forma imediata. Foi também justificado pelos proponentes, foi a administração, na Assembleia Legislativa, que já existe na lei atual, efetivamente existe, é raramente utilizado essa ordem de abandono imediata, mas que tem de estar na lei, porque poderá vir a ser necessária a sua utilização. Estamos de acordo, não percebemos, é uma opção legislativa. É que este artigo 37, em que determina os prazos para abandono da RAEM e em que qualifica que, por vezes, esse abandono pode ser efetuado de uma forma imediata, vem, logo na parte geral do diploma, criar uma exceção que, em termos de política de migração, acaba por ser uma novidade, que é a suspensão da eficácia de ordem de abandono imediato. O que é que habitualmente acontecia? Assim que é dada uma ordem de abandono, e mesmo que fosse imediato, o ato administrativo poderia ser executado imediatamente porque o recurso contencioso não tinha efeito suspensivo. Teria sempre de se intentar uma providência cautelar de suspensão da eficácia do ato para que aquele ato não pudesse ser executado de forma imediata. Quando, perante as circunstâncias de aplicabilidade desta lei, vier a ser qualificada como grave ameaça e de abandono imediato, a suspensão de eficácia para o abandono imediato, quando seja preferida uma decisão nesse sentido, presume-se, até prova em contrário, que essa suspensão da respectiva eficácia determina uma grave lesão do interesse público. Isto faz com que ocorra uma completa inversão do ónus da prova, porque se até à data é a administração que está em posição mais confortável e na melhor posição para vir perante um tribunal dizer se aquele ato causa ou não grave lesão do interesse público, neste momento terá de ser o particular a fazer a prova de um facto negativo, o que é extremamente difícil, e isso vai dificultar a tarefa dos tribunais ao ter de aplicar uma suspensão de eficácia quando esteja perante uma ordem de abandono imediato. Tanto mais não se compreende porque é que, para uma ordem de abandono imediato, se vem fazer uma inversão do ónus da prova e seja o particular a determinar grave lesão do interesse público ou que essa decisão não provoca grave lesão do interesse público, quando nos restantes casos isso, pelos vistos, não acontece, e se a ordem de abandono imediato raramente era utilizada, não vejo, pelo menos apreciando a lei sem ter uma aplicabilidade desde já, mas apreciando, não vejo razão legislativa para que haja essa inversão do ónus da prova e essa suspensão de eficácia, o prejuízo do interesse público fica a cargo do particular e o ónus fica do particular quando deveria a administração, tanto mais que se o caso é grave, lhe seria mais fácil justificar a grave lesão do interesse público em vez de enviar esse ónus para o particular. É necessário, penso eu, o bom senso na aplicação desta norma, porque apesar de se aplicar apenas a situações graves e de abandono imediato, não quero pensar nem quero acreditar que em situações correntes se possa vir invocar a grave ameaça para, por via da grave ameaça, o abandono ser imediato e ser o particular a ter de fazer essa prova de um facto negativo. Mas, mais uma vez, será o bom senso que irá ditar efetivamente a aplicabilidade ou não desta norma. Depois, esta consideração ainda do perigo para a segurança e ordem públicas e razões sérias e atos tipificados como crimes. Como disse há pouco, é uma vertente discricionária. Se tudo se mantiver como está, e quer-me parecer que sim, e que esta aplicabilidade da suspensão de eficácia apenas será para os casos mais graves e de abandono imediato, quer parecer-me que as suspensões de eficácia vão continuar a funcionar para aqueles casos que não são graves e aí terá de ser a administração a fundamentar efetivamente que a não execução do ato causa um grave prejuízo para o interesse público. Se assim se mantiverem as coisas, até podemos admitir que esta opção legislativa foi uma opção legislativa correta. Mas se vier a utilizar esta opção legislativa para, de forma indiferenciada, se vier a aplicar a todas as situações,
aí queremos que existe uma diminuição das garantias dos particulares no âmbito do direito administrativo e somos, obviamente, contra qualquer diminuição de garantia de direitos particulares, quer no âmbito do direito administrativo sancionatório, quer no âmbito do direito penal, e não podemos deixar de salientar esta norma de suspensão de eficácia da ordem de abandono imediato, se bem que noutras leis da RAEM existe efetivamente essa inversão do ônus da prova na atividade seguradora, no regime industrial, mas não são situações que, ao fim e ao cabo, acabam por mexer com a vida das pessoas, porque quando entendemos e quando olhamos para um regime migratório e pensamos que se aplica a não-residentes, não, aplica-se também, de certa forma, e de quase por reflexo, a residentes, porque alguém que tenha a seu cargo um trabalhador não residente que se veja a par de um problema com a justiça por um simples ato de ter apanhado 500 patacas no chão, um cartão de uma Macau Pass, um cartão de consumo, que eu tenha colocado ao bolso, que não o tenha entregue às autoridades, um pequeno risco num carro, a estacionar uma viatura que pode levar a afogar responsabilidade e é um crime público, é um crime grave em Macau. Todas estas situações podem desencadear imediatamente um processo administrativo e aí é um processo administrativo dirigido ao não-residente, dirigido àquele que até pode ser residente, mas que lhe pode ver essa residência revogada porque é um residente não permanente e, obviamente, que isso poderá ter efeitos, e tem, na maior parte das vezes, efeitos imediatos nos residentes. Portanto, esta lei, genericamente, é aplicada a não-residentes. É um facto. Grande parte da lei é aplicada a não-residentes, mas não deixa de ter reflexos na própria vida dos residentes. Por isso penso que também aí tem de existir algum bom senso na aplicabilidade de algumas normas inovadoras, nomeadamente esta da suspensão de eficácia e da inversão do ônus da prova. E há mais um assunto. Que é o seguinte. Parece que sim. E vamos entrar agora na autorização de residência. Este artigo 43, que acaba por ditar as regras de revogação e recusa da renovação ou prorrogação da autorização de residência e que, como o meu colega Rui já teve a oportunidade de falar, acaba por, mais uma vez, virar todas essas condicionantes para o artigo 23, que são aquelas situações de condenações, de ameaça para a segurança interna, traz uma particularidade adicional, que é o facto de anteriormente não estar disposto que ter sido condenado por mais de um crime. Tínhamos a condenação e ficou desta forma estendido para a aplicação nos casos em que haja uma condenação por mais de um crime. Obviamente que existe uma outra linha neste artigo muito interessante que remete para o facto da pessoa deixar de ter a sua residência habitual em Macau. Poderá também ser considerada uma causa de revogação da autorização de residência. E eu digo muito particular e interessante porque é neste artigo que depois, no seu número 5, acabamos por ver aberta a porta para a situação em que não se entende que não perdeu, aliás, entende-se que não perdeu a sua residência habitual aquele que pernoitar fora da RAEM. Obviamente que isto é uma norma que veio colmatar o número de casos pendentes que existiam e vem na sequência de várias decisões proferidas pelos nossos tribunais, designadamente pelas decisões preferidas pelo Tribunal de Última Instância, no sentido de que aquele que se desloque a Macau com regularidade, com frequência, para desempenhar atividades profissionais ou de estudo, não perde a sua residência habitual porque vai dormir a Zhuai, porque vai dormir à Ilha da Montanha. Coisa que até então não estava esclarecida a este nível de perda de residência habitual, mas afinal o que é a residência habitual? E esta lei veio concretizar essa clarificação no que diz respeito à residência habitual. Sendo que nesta mesma lei acabou por se criar um regime que determina que esta
prerrogativa de se poder considerar como residente habitual, ainda que se pernoite fora de Macau, a partir do momento da sua publicação. Ou seja, este artigo vai-nos dizer que é possível que seja feito um pedido de reapreciação da situação jurídica aos serviços, na pendência do processo que ainda se encontra a aguardar por uma decisão de autorização de residência ou de renovação da mesma, no sentido de, neste caso, trata-se do IPIM, porque é lá que se dá a entrada deste tipo de pedidos, de que, efetivamente, a pessoa tenha a residência habitual em Macau. Ora, este pedido de reapreciação da situação jurídica, obviamente que depende de um processo que ainda se encontra a aguardar decisão ou de um processo jurisdicional que ainda não tenha uma decisão transitada em julgado. Entretanto, levanta-se algumas questões relativamente ao facto dos 183 dias, mas como é que é agora, continua a contar os 183 dias. Os 183 dias não é propriamente um requisito diretamente ligado a esta disposição legal, mas sim diretamente ligado ao facto de estar associado à determinação da sujeição fiscal. Isto, a única norma que estipula os 183 dias é a norma vertida no artigo 13º da Lei 4 de 2010, que estabelece o regime da segurança social. Obviamente que estes 183 dias para aferir, em conjunto com esta norma deste regime jurídico, é aferido atendendo também a outros critérios. Obviamente que uma pessoa que não tenha estado em Macau durante 183 dias, por razões de saúde, por razões de uma pós-graduação, de um curso que não existe em Macau, porque teve que se deslocar na formação profissional, mesmo que seja do âmbito da empresa, obviamente que esses 183 dias têm que ser considerados nessa medida e nessa proporção. Por isso, este artigo 43, no seu número 5, traz efetivamente uma lufada de ar fresco no que diz respeito à apreciação dos casos de autorização e renovação de residência que se encontram pendentes. Obviamente que eu não posso deixar de falar, pese embora se trate de uma situação prevista não neste diploma, mas sim no Regulamento 36, no Regulamento 38/2021, que vem de apoio a esta lei, que é o caso das renovações da autorização de residência que, via de regra, operam nos serviços de imigração e que não passam no Instituto de Investimento. Isto porque esta renovação, que anteriormente poderia ser feita até 180 dias depois do prazo de validade expirar, ou seja, o documento de identificação expirava dia 1 de janeiro de 2020, nós teríamos até dia 1 de junho de 2020 para poder renovar aquele documento. Essa disposição legal desapareceu completamente, foi revogada, e aquilo que nós temos hoje é uma norma que nos diz que a renovação do bilhete de identidade de residente é possível fazer-se em 120 dias, sendo que o pedido terá que ser apresentado nos primeiros 60 dos 120 dias. Isto porque, se não o for, está sujeito a uma taxa. Taxa essa que pode ser desde 2.000 patacas às 5.000 patacas, dependendo se essa renovação fora dos 60 dias ocorre nos primeiros 30 dias logo seguintes ou se ocorre nos últimos dias a seguir. Isto, obviamente, levanta inúmeras questões, porque este regulamento, no seu artigo 44, vem dizer que as renovações que sejam, os documentos de identificação
que percam a sua validade até 14 de março de 2022 podem continuar a ser renovados até essa data, segundo o mesmo regime que se vinha a aplicar até à entrada em vigor deste novo regulamento. O que, por exemplo, numa circunstância normal, imaginar que o documento de identificação tem validade até dia 15 de março de 2022, é preciso termos atenção aqui neste ponto, porque o pedido de renovação terá que dar entrada nos serviços de imigração até dia 14 de janeiro de 2022, sob pena de lhe ser aplicada uma taxa que pode ser de 2.000 ou 5.000 patacas. Entretanto... Se me permites, só duas notas relativamente a este artigo 43 da nova lei, nomeadamente à residência habitual. Criou-se um novo conceito de residência habitual para a renovação das autorizações de permanência, porque quando se decide que não deixa de ter residência habitual o titular que, embora não pernoite na RAEM, aqui se desloca regular e frequentemente para exercer atividade de estudo ou profissional remunerado ou empresarial, essa pessoa continua a ter a residência habitual em Macau. O Tribunal de Última Instância tinha recentemente decidido que não tinha residência habitual a pessoa que se encontrava nessas condições. O Tribunal de Segunda Instância entendia que tinha. O Secretário para a Economia e Desenvolvimento Económico entendia que não tinha. Recorreu, expôs isso num ato administrativo, o particular recorreu, a Segunda Instância acabou por dar razão ao particular, a dizer que sim, senhora, tinha residência habitual em Macau, apesar de trabalhar aqui e dormir em Zhuhai. E o Tribunal de Última Instância vai dizer que não, vai dizer que, efetivamente, essa pessoa, ou qualquer pessoa, tinha de ter o corpus, que seria a permanência num determinado território, e tinha de ter o ânimos, como na posse, que poderia ser aferido por vários aspectos do seu cotidiano familiar, social e económico, que era a intenção de se tornar residente. Bom, eu não creio que alguém que trabalha em Macau e pernoite em Zhuhai tenha efetivamente essa intenção. O Secretário para a Economia e Finanças também não, quero eu crer, que não tinha esse entendimento e daí ter exarado em ato administrativo precisamente essa posição que determinada pessoa não tinha nem preenchia aquele conceito de residência habitual. O Tribunal de Segunda Instância vai entender que sim, o Tribunal de Última Instância vai entender que não. O Secretário para a Segurança, agora que é o proponente primeiro desta nova peça legislativa, que obviamente foi proposta pelo chefe do Executivo, mas que segue pela via do Secretário para a Segurança, vai entender que sim. Bom, das duas uma. Ou a administração não se entende efetivamente quanto ao conceito de residência habitual, ou se começou a entender desde que o Tribunal de Última Instância veio decidir como decidiu e depois veio incluir nesta peça legislativa esse conceito de residência, que acaba por ser um conceito de residência diferente daquele conceito de residência, por exemplo, e do entendimento que têm os serviços de identificação de Macau. É que tem de ter residência habitual em Macau e tem residência habitual quem aqui trabalha, quem aqui vive, quem aqui cria família, quem aqui tenha família, mas quem aqui durma também, que vá para casa, que paga aqui uma renda de casa, que estaciona um automóvel no parque de estacionamento, no local onde reside. Este novo conceito de residência habitual poderá vir criar algumas discrepâncias no todo do quadro legislativo da RAEM. Vamos ver como é que será aplicado nestes termos. Depois, uma segunda nota relativamente a esta questão é que isto só se aplica para as renovações, mas não se aplica para o pedido inicial. Bom, então o conceito de residência habitual muda consoante a situação do particular. Se for para pedido inicial, tem de residir em Macau e tem de pernoitar em Macau. Se for para a renovação, já pode trabalhar em Macau, mas pernoitar em Zhuhai. Queremos que esta solução legislativa veio trazer a uma questão que se queria ser resolvida, pelo menos em determinada área da administração, mas não noutra, pelos factos que ocorreram, poderá vir a trazer alguma confusão à aplicabilidade e ao conceito de residência habitual em Macau. Era esta a nota que gostaria de deixar, Isila. Seguimos agora então para a perda de contagem de tempo
e da reavaliação do caso em caso de revogação das autorizações de residência. Este artigo traz como particularidade a possibilidade daquele particular que vê a sua autorização de residência revogada poder repescar, vamos assim dizer, os anos que já havia contado para a sua residência e que veio esta lei estabelecer alguns critérios para isso. Isto indo para um exemplo mais prático, vamos imaginar que um cidadão tem 5 anos de residência em Macau, continua a ser um residente não permanente e que se vê a braços com um processo nas circunstâncias em que o Rui teve a oportunidade de mencionar e que, entretanto, é decidida a revogação da sua autorização de residência, mesmo antes do senhor ser apresentado para julgamento. Entretanto, vamos imaginar que o senhor vai a julgamento e que é decidido que, afinal, não temos provas de que, efetivamente, esse senhor praticou os factos. Numa circunstância desta, porque cumpre com os requisitos aí estatuídos nesse artigo, esse cidadão pode voltar a pedir a autorização de residência e pedir assim também que lhe seja concedido os 5 anos que ele já tinha acumulado e que contam para o estatuto de residente permanente. Entretanto, se esse mesmo cidadão tiver, e digo azar, porque efetivamente isto acabou por não ficar muito bem expresso na lei, de ser absolvido, mas desta feita porque foi entendido o indúbio pro réu. Para aqueles que não são entendidos, o indúbio pro réu é quando não se consegue determinar se efetivamente aconteceu ou não aconteceu. Se efetivamente o senhor praticou ou não praticou aquele facto. Bem, não temos provas e é o indúbio pro réu. Nesta circunstância, esse senhor acaba por não ver a sua posição protegida nesta disposição legal, porquanto a previsão normativa acaba por incluir única e exclusivamente as circunstâncias em que é preferida a decisão judicial, em que fique demonstrado que a pessoa não praticou o facto, fique demonstrado que não foi aquela que praticou o facto, mas fica aqui de fora o indúbio pro réu, da mesma maneira que fica também os casos em que há a desistência da participação criminal. E também o Rui mencionou aquela pobre senhora que encontrou um cartão de consumo no chão e pronto, e acabou por ficar com ele, mas entretanto reconheceu que fez muito mal e acaba por fazer um acordo com o denunciante que acaba por determinar a desistência do procedimento criminal. Esta circunstância também fica de fora desta possibilidade de pedir a reapreciação da situação jurídica e repescar os anos anteriores. Parece-me a mim, se me é permitido, que poderíamos ter ido um bocadinho mais longe e aprofundado no que diz respeito a esta disposição legal. Há situações em que essa repescagem de anos anteriores a contar para a autorização de residência permanente pode ser considerada, uma vez que efetivamente temos inúmeros casos em que isso acontece e certamente que não era de desconhecimento da administração esses casos. Obviamente que podemos ter aqui também a ressalva de que poderá ter entendido a administração que irá enquadrar o indúbio pro réu como aquela situação em que não fica provado que o agente praticou aquele crime. Vamos ver. Certamente tenho alguma curiosidade em ver como irá decidir a administração nestes casos, mas fica a nota de que poderiam ter ido um bocadinho mais longe. Curiosamente, essa possibilidade da contagem do tempo advém de uma inovação da lei, que é a reavaliação das medidas securitárias. Em situações anteriores, em que eram revogadas autorizações de permanência, em que determinado indivíduo depois acabava por ser julgado, mas o processo administrativo já estava
em recurso, até já estava, vamos supor, na última instância, aconteceu um caso desses, ocorreu uma absolvição. E o particular e a última instância alegava, mas eu fui absolvido, portanto não há qualquer fundamento legal para me terem revogado a autorização porque ficou provado que eu não pratiquei aquele crime. A segunda instância, como apenas conhece questões de direito, não conhece questões de facto em recurso, obviamente que não analisou essa vertente, apesar de compreender essa situação. Como essas situações vinham sendo situações que habitualmente ocorriam muitas vezes em Macau, porque a administração, no meu entender, se apressava a andar com o processo administrativo, muitas vezes sem esperar pela conclusão do processo penal. Depois ocorriam situações deste género, que havia uma absolvição, mas já não havia a possibilidade de se alterar aquela decisão administrativa. Existia essa possibilidade com um ato revogatório, mas habitualmente não fazia. Esta nova legislação vem prever essa reavaliação das medidas, mas é uma reavaliação das medidas quanto baste, escassa a nosso ver. O indúbio pro réu fica definitivamente de fora e fica de fora também nos casos de desistência de queixa nos crimes semipúblicos. Isto porquê? Porque esta reavaliação só poderá, é feita a requerimento do interessado, mas só poderá ocorrer quando for preferida a decisão judicial ou despacho de arquivamento de inquérito penal de que resulta o seguinte, e apenas isto: não ter sido praticada a conduta que justificou a decisão ou que não foi avisado que a praticou. O indúbio pro réu não cabe aqui, porque o indúbio pro réu habitualmente sabe-se ou tem-se alguma dúvida, tem-se alguma certeza de que aquela pessoa que praticou aquela conduta, não se tem uma certeza efetiva de que ele tenha praticado de facto aquela conduta e que se possa autonomizar essa conduta ao ponto de lhe ser aplicada uma pena ou uma medida de segurança. E na segunda vertente da norma, não ser imputado ou avisado responsabilidade criminal por alguma exclusão de ilicitude ou da culpa, ou venha a ser preferida uma decisão administrativa que vá de encontro à decisão administrativa anterior. Mas isto leva-nos àquela questão lá atrás que falámos há pouco, que é o cometimento de crime na lei anterior, o ato tipificado como crime na nova lei. É que a administração, se entender que na decisão vem uma absolvição por indúbio pro réu, pode continuar a valorar aquela atuação do particular como um elemento tipificado como crime. Não tem necessariamente de ser um crime. E aí não há a possibilidade de este mecanismo novo de reavaliação de medidas securitárias ser colocado em prática. Como também já aconteceu, e de forma fundamentada, em que se apresentava ao Corpo de Polícia de Segurança Pública a questão de chegaram a acordo, houve desistência do procedimento penal e a entidade recorrida ao Secretário para a Segurança invocar, nomeadamente, que a desistência do procedimento penal não significa que o agente não tenha praticado aquele facto. Bom, como hoje nós estamos perante o crime, mas estamos como um facto tipificado como crime, creio que a forma como será analisada essa situação vai ser a forma como vinha sendo analisada e hoje de uma forma bem mais facilitada. Portanto, creio que este mecanismo de reavaliação, apesar de ser inovador e de ser de salutar, que foi criado para situações que eram de injustiça tremenda, acaba por ficar aquém daquilo que poderia ser, porque entendemos que, mesmo quando existe uma absolvição de indúbio pro réu, essa absolvição tem tanto valor quanto uma absolvição em que os factos que foram levados pelo Ministério Público na acusação não ficaram provados. Se há dúvidas, não se condena. E essa decisão tem de ser uma decisão tão valorada como a decisão que é valorada no sentido de não ficou provado que determinado indivíduo praticou determinado facto. Rui, imigração ilegal. A imigração ilegal. Há ao longo desta nova lei a autonomização de vários crimes. Logo, no que respeita à imigração ilegal, há a detenção inicial
e a validação jurisdicional da detenção subsequente. É um procedimento que se destina exclusivamente ao processamento de expulsão, não produz outros efeitos legais em prejuízo do detido e fica sem efeito se voluntariamente e pelos próprios meios o detido se proponha a abandonar Macau, aquele que está em situação ilegal. Os menores desacompanhados passam a ter um tratamento de expulsão especial, nomeadamente para verificação de quem exerce esse poder paternal, e talvez esta seja uma das medidas que levou a que se tenha determinado a obrigatoriedade da apresentação de documento de viagem dos menores nascidos em Macau no prazo de 90 dias. Obviamente estamos a falar de menores, filhos de residentes não permanentes. A duração dessa detenção passa a ser de 48 horas, mas tem de ser jurisdicionalmente validada. O detido acaba por ser presente ao Ministério Público e depois presente ao Juiz de Instrução Criminal, e aí será decidido se essa medida se mantém, a medida de detenção, ou se será cancelada, sendo que a medida de detenção pode ir até um máximo de 24 meses. No diploma e no parecer da Assembleia Legislativa, e como o proponente citou, vem equiparar uma diretiva do Parlamento Europeu para casos idênticos. Há dificuldades por vezes em identificar quem é de facto o imigrante ilegal, ou porque não tem documento de identificação, ou porque extraviou o documento de identificação, ou porque presta falsas declarações, ou porque os países de onde são oriundos não têm uma base de dados suficientemente clara para que possa transmitir em tempo útil a identificação completa da pessoa que é detectada em Macau em situação de imigração ilegal. Contudo, quero crer que uma detenção de 24 meses, me parece, podendo ser jurisdicionalmente validada ao longo desses 24 meses, parece-me ser determinada, muito longa para esta situação. Entendo que estes processos deveriam ser mais rápidos, mas eventualmente por questões burocráticas e operacionais tenham mesmo de ser até 24 meses. Não deixa de ser curioso que, apesar de se insistentemente a entidade recorrida, neste caso a administração, o secretário para a segurança, alegar que uma coisa é um processo securitário e que outra coisa é um processo de crime, nesta vertente da detenção de imigrante ilegal, há uma aproximação a estas medidas administrativas entre o procedimento administrativo e o procedimento penal, porque o regime é muito idêntico ao regime da prisão preventiva, em que há uma reanálise dos pressupostos da prisão preventiva, 3 em 3 meses, e aqui também vai ocorrer uma reanálise desse pressuposto, dessa detenção. Obviamente que isto é a exceção. A regra, o que é que vai passar a ser? A regra vai passar a ser a retenção de passaporte e de outros documentos. O imigrante ilegal que é detectado numa situação de ilegalidade, o passaporte é-lhe retido e terá de se apresentar periodicamente, eventualmente no Corpo de Polícia de Segurança Pública, para que exista também um controle por parte das autoridades onde é que está essa pessoa que está localizada em Macau em situação de clandestinidade. O que é que acontece hoje, ou o que é que acontecia até à entrada em vigor desta norma? O passaporte não era retido pelas autoridades, mas era emitida uma guia ao ilegal, que teria de se apresentar ou de 2 em 2 dias ou 3 em 2 dias na migração para a guia ser carimbada, e iam colocando carimbos de 2 ou 3 dias até que ele se ausentasse de Macau. Muitas vezes essa situação prolongava-se no tempo, com esta questão da pandemia do Covid. Obviamente, com a dificuldade de voos e ligações internacionais, têm sido colocados vistos, ou eram colocados vistos sistematicamente, até existirem voos de repatriamento, nomeadamente de indivíduos de nacionalidade filipina, pagos às expensas dos próprios. Mas há outra novidade nesta lei, é que nessas situações, muitas vezes o imigrante ilegal mantinha-se em Macau porque não tinha meios para fazer face às despesas de repatriamento. Antes de 1999, a administração responsabilizava-se por essas despesas de repatriamento. Desde 2002 até ao dia de ontem,
Essas despesas de repatriamento eram suportadas pelo próprio. Hoje passa a ser a própria administração que vai providenciar ao pagamento dessas despesas de repatriamento, repatriar o ilegal, sendo que depois há vários aspectos de conexão e fica em dívida para com a RAEM, para numa eventualidade ou num eventual regresso a Macau isso possa ser valorado ou não. A retenção de passaporte, como dizia, vai ser, pelo que os proponentes afirmam, a questão premente e de maior aplicabilidade, sendo que a detenção vai ser a exceção no meio desta regra. Sendo que depois há também a responsabilidade dos operadores de transporte e estabelecimentos hoteleiros, que vai ser mais incisiva com a aplicabilidade e com a entrada em vigor deste novo regime jurídico. Aquilo que vem a acontecer na sequência de tantos outros países a nível internacional, que é o dever de informação por parte destes operadores de transporte aéreo e operadores de estabelecimentos hoteleiros, que passam a ter a obrigatoriedade de transmitir ao Corpo de Polícia de Segurança Pública os dados de registro. No que diz respeito aos operadores de transporte, temos os dados de identificação do tripulante e de toda a tripulação e também de todos os passageiros que vierem naquele voo, data de partida, data de chegada e os elementos constantes do documento de viagem. Sendo que, no que diz respeito aos estabelecimentos hoteleiros, fica única e exclusivamente uma informação relativa aos maiores de 16 anos. Os menores de 16 anos não precisam de ver declaradas as suas informações, sendo que os operadores hoteleiros podem recusar-se na hospedagem se as pessoas se recusarem a prestar estas informações. Obviamente que tudo isto leva a que os operadores hoteleiros e mesmo de transportes aéreos estabeleçam determinadas condições físicas e de eletrónica e sistemática para implementar estas medidas. E, por causa disso, estabeleceu esta lei que esta medida iria entrar em vigor um ano a partir da data da sua entrada em vigor, ou seja, em novembro de 2022 teremos em vigor esta norma. Sendo que ainda temos uma outra questão, que é o facto do chefe do Executivo, em determinadas circunstâncias especiais, poder determinar a obrigatoriedade da apresentação dessa informação relativamente aos transportes marítimos e aos transportes terrestres, o que nesta lei vem mesmo a título de exceção e em casos que o chefe do Executivo entenda que efetivamente são necessários, porque, de acordo com esta lei, apenas os operadores de transportes e estabelecimentos hoteleiros, transportes aéreos, está vinculada à apresentação desta informação. Passando agora para os crimes. Há nitidamente um agravamento da política criminal nesta área. Há certas condutas que passam a ser criminalizadas, estão autonomizadas, mas, de facto, a administração veio agravar a política criminal nesta vertente. Relativamente a essa agravação da política criminal, o aliciamento ou a instigação à migração ilegal mantém-se, mas há uma melhor e mais compreensível concretização das situações. Há um acerto que é feito, que passará também a ser punido quem aliciar ou instigar outrem a sair da RAEM fora dos postos de migração, o que não acontecia até à data. Depois temos o auxílio à migração ilegal, em que se mantém a moldura penal de 2 a 8 anos, agravado num terço nos limites mínimos e máximos, mas para as situações em que essa situação de imigração ilegal seja efetuada em condições desumanas ou degradantes, ou até mesmo colocando em perigo
a vida ou causando ofensa grave à integridade física ou à morte. Depois, o acolhimento de pessoas em situação de imigração ilegal, que vem no artigo 71º do novo regime, manteve a moldura penal até 2 anos. Não há aqui um agravamento da moldura penal, como também não existe um agravamento da moldura penal no que diz respeito às falsas declarações. É um artigo que vem a ditar a informação relativa ao Estado Civil. A lei anterior fazia apenas referência ao Estado, hoje faz efetivamente a referência ao Estado Civil como sendo suscetível de configurar o crime de falsificação de declarações sobre a identidade. E depois, há a responsabilidade das pessoas coletivas. Também não é novo no âmbito deste regime de imigração, mas acaba por ser um mini-regime, porque, como se sabe, não há responsabilidade criminal das pessoas coletivas em termos de legislação geral. Há em termos de legislação especial, e apenas nesta, tanto quanto eu sei. E então há uma obrigação das pessoas que praticaram os atos dos crimes de aliciamento, auxílio e recolhimento serem responsáveis pelo pagamento de despesas, quer de recambiamento de pessoas em situação de imigração ilegal, quer de outras cómias a que ficam sujeitas por essa atuação. Sim, mas antes que prossigas, deixa-me falar do crime. Este sim, é uma nova disposição legal, o artigo 72, que se destina à facilitação de auxílio e de acolhimento. E isto é uma nova disposição legal que veio no sentido de comatar aquelas pessoas que acabavam por intervir fora do âmbito da comparticipação. A título de exemplo, parece-nos que fica sempre mais fácil perceber estas situações. A título de exemplo, é o típico caso do Sr. A que queria entrar em Macau ilegalmente e vai falar com B e pergunta a B se B conhece alguém que por acaso lhe pudesse trazer de barco até Macau. E B diz-lhe que, sim, eu tenho uns amigos, tenho um C que te pode levar até Macau. Eu vou ver se arranjo o contacto dele e já te entrego. Anteriormente, este Sr. B não veria a sua atuação punível por lei, porque se encontraria fora do âmbito da comparticipação, porque não comparticipou nem interviu diretamente na prática dos factos. Neste momento, o Sr. B vê-se a braços com justiça, nomeadamente pelo crime de facilitação de auxílio e acolhimento. E também novo temos o artigo 73, que é o artigo que vem regular o emprego irregular. E então, o que é esta disposição que parece um grande palavrão e que parece não ser entendido por muita gente, porque emprego irregular parece ser parecido com emprego ilegal. Bem, esta disposição legal vem, mais uma vez, colmatar uma deficiência que nós tínhamos no nosso sistema, que era de forma mais justa, tentar ponderar a culpabilidade nesta prática, na prática deste tipo de crimes. E é a situação típica daquele que manda executar determinadas ordens de trabalho. Anteriormente, nós tínhamos aqui uma estipulação que era dirigida a quem constituir uma relação de trabalho. Isto depois, no futuro, implicaria a prova da relação de trabalho, porque a empresa XX contratou o senhor, mas, entretanto, a pessoa que assinou o contrato era uma pessoa que nem sequer estava em Macau. E acabava por não se conseguir provar a prática do crime. E aquilo que esta lei vem fazer é dizer que passa a ser punido quem receber a prestação do trabalho e quem der as instruções e quem der as ordens de execução. Ou seja, a empresa XX, o senhor assina, o sócio, o gerente dessa empresa assina o contrato e, entretanto, quem dá as instruções ao empregado, que era suposto ter autorização de trabalho, é a senhora Maria.
Obviamente, neste tipo de circunstâncias, vai ser a pobre da Senhora Maria que vai acabar por ter que assumir as responsabilidades da prática deste crime. Isto pode parecer bom no sentido de querer criar uma maior responsabilização das pessoas no que diz respeito às orientações e ordens de execução que dão no âmbito das suas funções de direção, chefia e orientação, mas acaba por não me parecer muito fácil de poder determinar uma boa imputação se estivermos a falar, por exemplo, do estaleiro que tem 1.500 trabalhadores e que a empresa XX efetivamente contrata 1.500 trabalhadores, mas que é o Sr. B, que é o mestre de obra e que está lá a dar as ordens de serviço. Obviamente que o mestre de obras parte do princípio que a empresa desempenhou todas as funções que tinha que desempenhar junto dos departamentos e que requeriu a autorização de trabalho para os 1.500 trabalhadores. Mas é de todo impossível que esse mestre de obras consiga perceber se aquela cara no meio de 1.500 que entrou ali na obra é uma cara que não lhe é muito familiar e aquele trabalhador poderá eventualmente não ter autorização de trabalho. Parece-me que este tipo de previsão normativa fará efetivamente sentido em determinados casos e deixará de fazer sentido em outros tantos em que o número de trabalhadores e a forma como essas entidades patronais e empresas são geridas. Fica também aqui a nota de rodapé, como diz o Rui, no sentido de vamos ver no que é que isto dá, mas parece-me que poderia ter ido um bocadinho mais longe esta disposição legal, nomeadamente na concretização de em que termos é que essas ordens de execução deveriam ser apresentadas. Entretanto, temos o artigo 78, que é mais um artigo novo nesta lei e que visa acautelar atos de simulação e invocação de certos atos jurídicos para a obtenção de autorizações. Sejam elas de permanência, sejam elas de trabalho, sejam elas de residência. Isto nitidamente veio colmatar a circunstância em que A dizia que era casado com B, que é para poder ter autorização de residência, em que A dizia ter sido contratado por B para poder adquirir o estatuto de trabalhador não residente ou, inclusivamente, de residente de Macau, entre tantos outros casos, inclusivamente aquele que diz que efetivamente comprou as participações sociais para poder-se usar dessa situação para um pedido de autorização de residência por investimento, por exemplo. Isto nitidamente veio colmatar aquele caldeirão que existia, que era previsto no artigo 244, número 1, a linha B, que era fazer constar factos juridicamente relevantes. Então, tudo que hoje em dia entra no âmbito da aplicação deste artigo era tudo aquilo que normalmente era previsto e aplicado via artigo 244, número 1, a linha B do Código Penal, e que hoje vemos aqui a consagração de forma mais clara e mais cautelosa na sua aplicabilidade. Eram os famosos casamentos sem amor, em que nas acusações do Ministério Público, como havia simulação de um ato jurídico, o Ministério Público acusava e dizia que A tinha casado sem amor com B. Bom, é um bocado difícil apurar se casaram sem amor ou com amor. O que é um facto é que, efetivamente, era uma situação que se colocava... Faz-me lembrar uma piada que existe nestas situações em que determinada pessoa vai perante um juiz, está precisamente acusado de casamento sem amor, não é? E o meritíssimo pergunta ao senhor, mas o senhor afinal casou-se com aquela senhora por amor ou por interesse? Não, meritíssimo, eu casei-me por amor, porque eu nela não tenho interesse nenhum.
Portanto, agora esta situação está efetivamente aqui prevista, quer para o casamento, quer para a união de facto, e era efetivamente um problema que as autoridades tinham para fazer prova destas situações. Há alterações também legislativas que têm a ver com a própria atividade dos tribunais, que é o envio das cópias e das decisões condenatórias no âmbito deste diploma para residentes e no âmbito deste diploma para não residentes, para vários efeitos em termos de segurança, em termos de estatística e até certamente, quero acreditar, para informar procedimentos administrativos no âmbito dessas condenações. Algumas críticas surgiram quando foi efetuada a discussão desta lei na Assembleia Legislativa, porque a administração, na ampla consulta pública que fez, não ouviu entidades que os deputados vieram entender que seriam essenciais, não obrigatoriamente, mas seria bom terem ouvido essas entidades, nomeadamente o Conselho Superior de Magistratura, a própria Associação dos Advogados, porque há um trabalho que vai ser acrescido aos tribunais nesta vertente, mas que acaba por ser o envio das decisões por meio seguro e método seguro para vários efeitos tidos por convenientes pela própria administração e assim também para ficar informada caso haja condenações ou caso haja absolvições, porque também é importante que fiquem informados desses factos. Passamos agora para as disposições transitórias. Já tinha falado neste artigo 97, que é relativo aos procedimentos conexos com a autorização de residência sem decisão definitiva, que é efetivamente este artigo que nos vem consagrar, no sentido de que as circunstâncias do artigo 43, número 5, as tais circunstâncias em que não deixa de ter residência habitual aqueles que pernoitarem fora da REM, possam ver a sua situação efetivamente reapreciada a título de uma reapreciação da situação jurídica que deve ser requerida já desde a entrada, desde a data da publicação até dia 15, até dia 22 até dia 31 de março de 2022. Entretanto, temos aqui um artigo que tem causado algumas dúvidas e levantado tantas outras questões, que é o artigo relativo à atualização das moradas. Este artigo é um artigo que vem determinar a apresentação das moradas, sejam elas de contacto, sejam elas de residência habitual. E as questões que se têm levantado é se efetivamente esta vinculação está também adstrita aos trabalhadores não residentes, porque têm sido muitos trabalhadores não residentes que têm perguntado às suas entidades patronais de onde é que vem efetivamente esta disposição legal, porque não conseguiram ser esclarecidos devidamente desta vinculação. E é certo que, se à primeira vista esta disposição legal é uma disposição legal que nos parece aplicáveis aos residentes, porque visa à implementação e à sua aplicabilidade ao abrigo da Lei nº 4 de 2003 e ao Regulamento 5 de 2003, ou seja, Lei e Regulamento revogados por esta nova lei e pelo novo Regulamento que saíram, temos, no entanto, o artigo 16 do Regulamento Administrativo 8/2010, que é um regulamento administrativo que visa estabelecer o regime da autorização de permanência dos trabalhadores não residentes, que nos remete exatamente para esta Lei 4/2003 e, consecutivamente, para o Regulamento 5/2003. Por isso, esta vinculação de apresentação de moradas de contacto e de residência habitual é, sim, aplicável aos trabalhadores residentes, bem assim sendo, a todos os residentes não permanentes, como todas as outras pessoas que sejam titulares de uma autorização especial de permanência. Isto fala-se quer dos gestantes, quer do agregado familiar, todos aqueles que efetivamente têm uma autorização. Bem resumindo, eu diria que é todos aqueles que não têm
um bilhete de identidade de residente permanente. Fica mais fácil assim. Essa apresentação, e note-se que temos um prazo para fazer essa apresentação, terá que ser feita nos 90 dias após a entrada em vigor desta nova lei, ou seja, 90 dias a contar a partir do dia de hoje. No que diz respeito depois à posterior atualização da alteração, que é um critério completamente diferente deste, que este aqui é a atualização de moradas, e que vem, de certa forma e de uma forma muito curiosa, a pedir que sejam atualizadas as moradas de contacto e de residência habitual, ou seja, permite aqui a esta a comunicação díspara. Poderá uma pessoa ter uma morada de contacto e uma outra morada de residência habitual. E note-se que o não cumprimento desta comunicação da atualização das moradas faz incorrer a quem ela está obrigada numa multa entre as 2.000 e as 6.000 patacas, por isso é preciso efetivamente terem atenção a este cumprimento. Depois, temos aqui o artigo 100, que é a criação das regras de funcionamento dos postos de imigração. Estas regras, obviamente, irão ser estabelecidas e, dentro disso, prevê-se que estejam estabelecidos, tanto nas páginas eletrónicas como nas páginas dos serviços do Corpo de Polícia e de Segurança Pública, como no próprio portal da RAEM, todas aquelas indicações e disposições que efetivamente sejam necessárias e que sejam para conhecimento do público, porque, e agora a título de conclusão, permitam-me dizer que, pese embora efetivamente isto não seja uma lei perfeita, porque não parece que as existam, efetivamente há sempre particularidades mais relevantes, outras nem por isso, umas que ficam esquecidas e outras que acabam por não ser desenvolvidas, outras que acabam por finalmente, ao fim de 2 décadas, ter o destaque que lhes era devido. Esta lei tem, sobretudo, a nota da preocupação por parte do Governo em querer, pelo menos, tentar deixar as coisas mais claras à luz do público e à luz de todos aqueles que estão interessados em visitar Macau. Esta é a minha nota a título de conclusão. Obviamente, podíamos ter melhorado alguns aspectos que ficam aqui. Fica uma grande curiosidade de saber como é que esses aspectos, em concreto, irão ser resolvidos no futuro. E vamos acreditar que o passo é para a frente e que as melhorias serão sempre em função de uma melhoria maior a vir no futuro. Na verdade, todos gostamos de viver em segurança, em especial no local onde vivemos. E, de certa forma, estes mecanismos podem permitir que isso aconteça. Há sempre o reverso da medalha, que é evitar que a discricionariedade seja usada com arbitrariedade, ou que seja sempre usada da mesma forma perante cada caso em concreto. Mas a lei tem aspectos extremamente inovadores, tem aspectos extremamente positivos, está tudo concentrado num diploma, ainda que muito remissivo. Há a possibilidade de novas figuras, como a reavaliação de medidas securitárias e outras decisões que, apesar de entender pessoalmente que poderiam ter ido mais além, já é um passo significativo que não acontecia até à data. Há uma questão importante e que não foi abordada, porque a nossa reflexão também não pretende ser uma reflexão muito profunda, porque não teríamos tempo para o fazer. A lei é relativamente complexa, esteve a ser discutida durante meses na Assembleia Legislativa, esteve a ser elaborada certamente durante tantos meses, e não é aqui em hora e meia que vamos abordar todas as questões, mas, por exemplo, a saída de menores não emancipados, a partir de mês, a Polícia de Segurança Pública, os serviços de imigração podem pedir efetivamente que, quando o menor não emancipado seja desacompanhado de quem exerce o poder paternal, possa ser recusada a sua saída. Portanto, há aspectos positivos. Entendo que existe a base legal para a administração poder atuar sempre de boa fé, porque acredito que atua de boa fé, e que aquilo que vinha sendo prática habitual, que o deixe de ser, porque efetivamente há uma base legal para que isso aconteça, apesar de não concordar com algumas opções legislativas que foram plasmadas neste novo diploma.
É o nosso muito obrigada pela vossa presença, por nos ouvirem. E se tiverem alguma questão, alguma curiosidade que nós possamos ajudar a resolver. Ou elucidar, pelo menos. Penso que sim. Não sei se tiveste a oportunidade. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação. Devo dizer que concordo quase com tudo o que vocês disseram e a minha esperança é efetivamente que, como tu bem disseste, que haja bom senso na aplicação desta lei, se bem que eu sou um bocadinho mais pessimista a esse respeito. É só uma questão particular e o diabo está nos detalhes. Se por acaso vocês ponderaram as ramificações do artigo 26 da audição do interessado, valer como audiência dos interessados. Eu sei que é um caso muito específico, é a recusa de entrada, portanto, o tipo está na fronteira, o coitado da pessoa, e há uma celeridade necessária ao procedimento, mas eu acho que isto, se bem que especificado só para este caso, se não me engano, acho que isto vai passar a ser uma regra que vamos ver no futuro crescer para outros procedimentos, porque é exatamente na audiência dos interessados que lá vêm os advogados com exposições. Só a vossa opinião. Essa norma não me passou despercebida e esse tema também não me passou despercebido. Equivale à audiência de interessados. Vamos pensar, equivale a uma audiência de interessados? Bom, está na fronteira, efetivamente, é aquele momento temporal, é interrogado, diz o que tem a dizer e foi ouvido no procedimento. Quando o que acontece atualmente, não nestes casos em que está na fronteira, mas não é a única norma que diz que equivale à audiência de interessados, há outra, em que o particular é ouvido. O que é que acontece no momento? No momento, sempre que há um processo para revogação de uma autorização de permanência ou de residência, há necessariamente uma audiência de interessados. O particular tem o direito a participar numa decisão que lhe vai dizer respeito. E a administração dá, desde logo, uma indicação de como vai decidir. E o particular responde, e é aí que geralmente entram os advogados a alegar o que têm a alegar, quando não tem necessariamente de ser aí a entrada dos advogados, mas que tem sido também por uma alteração de uma prática administrativa que passou a ocorrer, nomeadamente na questão da segurança. É que, antes de ser praticado o ato, o particular é notificado de qual será a provável decisão de um projeto de ato, diz o que tiver por conveniente em sua defesa, aguarda-se que o autor do ato venha proferir o ato e depois havia o recurso hierárquico para o secretário. Deixou de existir isso, porque quando vem a resposta à audiência de interessados já vem o ato administrativo proferido pelo secretário. Portanto, aí perdeu-se um grau de defesa, creio, do particular. Atrasava, ou então até podia vir a solucionar, porque o superior hierárquico podia ter um entendimento diferente do autor do ato, que geralmente era o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública. Aqui equivale à audiência de interessados. Há outra norma que também diz que equivale à audiência de interessados. Será que a audiência de interessados, nessa situação de estar na fronteira e de lhe ser interdita a entrada, significaria muito? É sempre uma garantia de defesa do particular, uma participação do particular no procedimento administrativo. Ponderámos, mas houve, e reparei que houve essa alteração entre a verdadeira audiência de interessados, nessas situações, para um equivaler à audiência de interessados. Portanto, se o particular for interrogado naquele momento, está dado por adquirido que já foi ouvido, depois decide-se conforme se tiver de decidir, e perde-se também, de certa forma, alguma garantia de defesa e de participação do particular no procedimento, tanto mais que a audiência de interessados podia não ser escrita, mas habitualmente era escrita, e aqui, obviamente, que vai ser reduzida a áudio, que não vai ser escrita, vai ser oral. Mas o particular continua a ter o direito de ter acesso a todas as informações que lhe vão determinar a decisão de recusa. Exceto se forem confidenciais.
Pronto, e nesta altura, aí, sim, deixar esvaziar a audiência de interessados. Não sei, vamos ver como é que correrá no futuro. Bom senso. É isso. Mas tem direito a toda a informação, porque este novo regime também vem criar aquilo que se chama um regime de confidencialidade que não existe no campo do direito administrativo de Macau. Não é por a entidade administrativa colocar um carimbo a dizer que é confidencial que efetivamente aquele procedimento é confidencial. A justificação aqui foi que recebem documentos de entidades exteriores à RAEM, em que esses documentos vêm qualificados como confidenciais e então, perante essa decisão, esses documentos não são dados a conhecer ao particular, sendo que há mecanismos no seio do contencioso administrativo, passagem de emissão de certidão, nomeadamente, ou obtenção de autoconsulta de processo, que podem ser acionados e aí será o Tribunal a decidir se esses elementos são ou não facultados ao particular, visto que estão classificados pela entidade de origem como confidenciais. Caso esses elementos não sejam facultados ao particular para poder fazer a sua defesa e até para contrapor o que está avertido nesses documentos, esses documentos vão ter de ser desentranhados do procedimento administrativo e não podem ser valorados para fundamentar a recusa de entrada ou qualquer outra recusa no âmbito da aplicação desta lei. Mas todos sabemos que, apesar de não poderem ser utilizados para fundamentar, a verdade é que quem vai decidir já os leu. E poderá sempre ser criada uma convicção que não venha a ser fundamentada com essa situação em concreto, mas com outros factos, e isso poderá acontecer. Mas quero crer que há a boa-fé da administração quando entra numa relação direta com o particular e quero acreditar que terá bom senso na aplicação deste novo regime jurídico. Bem, parece que não temos mais questões. Temos por terminada esta nossa singela apresentação. Boa noite e mais uma vez obrigada por terem estado presentes. Obrigado.